E agora, vemos desenvolvendo, foi um projeto que eu trabalhei muito fortemente quando estava no governo, e é um projeto que a Embrapa desenvolveu, que se chama Integração Lavoura-Pecuária, que agora desenvolvemos para integração agro-silvo-pastoril, usando também a área florestal como um processo pelo qual, na mesma área, no mesmo ano, a gente produz carne e produtos agrícolas, uma tecnologia muito simples, é um ovo de Colombo, na verdade, mas que tem produzido um resultado espetacular, sobretudo nas áreas de pastagens degradadas, que se transformam em áreas agrícolas muito competitivas e com alta conservação do solo e, sobretudo, com preservação dos recursos hídricos, que é um assunto cada vez mais relevante também na atividade tecnológica moderna. Obrigado. Lá atrás. Muito obrigado. Muito obrigado. Será que temos alguém ainda para fazer pergunta? Meu nome é Rongo, eu sou da JICA. A apresentação do senhor Rodrigues foi realmente muito sábia. E uma coisa que o senhor deu bastante ênfase foi o projeto do Cerrado Prodecer, que teve um grande sucesso. E esse grande histórico de experiência do Cerrado, que pode servir então como base para que o Japão e o Brasil possam desenvolver cooperação direcionada a outros países, como a África ou a Ásia. Essa recomendação feita pelo senhor, eu achei bastante válida e gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. Os países, então, que seriam objeto dessa transferência tecnológica, por exemplo, países da África, a tecnologia que tenha sido desenvolvida no Brasil, por exemplo, na região do Cerrado, qual seria a expectativa ou a necessidade que esses países, objeto da transferência tecnológica, como na África, teriam em relação a essas tecnologias desenvolvidas no Cerrado? Eu tive a oportunidade de participar do segundo evento de cooperação, do simpósio de cooperação na Savana. Eu soube que foi realizada este simpósio e soube que houve a participação de pessoas da África nesse simpósio. Será que então os participantes africanos expressaram quais são as expectativas ou de que forma eles observam os resultados obtidos no Brasil através do projeto do Cerrado? Essa seria então a minha dúvida. Qual a visão dos africanos? Senhor Rongo, muito obrigado pela pergunta. Prazer em revê-lo mais uma vez aqui no Japão. E a JICA tem uma contribuição importantíssima para a história dos nossos dois países também na parte agrícola. De fato, a expectativa dos países africanos, ela naturalmente varia em função da localização geográfica de cada país no imenso continente africano. Varia também de acordo com as condições edafoclimáticas de cada país e também em função do próprio sistema de exploração na terra, que em alguns países pertence ao Estado e é explorado apenas, eventualmente, por arrendamento para produtores. Então, depende muito da estrutura fundiária de cada país. São vários fatores que interagem, portanto, no processo. Quanto às expectativas que eles têm, realmente são muito positivas e sempre muito amplas, né? Há países que têm um potencial na área de savanas enorme para desenvolver a tecnologia agrícola, o que já vem acontecendo. O governo brasileiro, inclusive, quando eu estava no Ministério da Agricultura, abriu um posto avançado da Embrapa, depois de alguns meses de trabalho, examinando que país deveria receber um posto da Embrapa, em Gana. Então, estamos trabalhando já
com desenvolvimento tecnológico em países africanos engana. E o horizonte, muito de curto prazo, é abrir novos escritórios da Embrapa em outros países africanos. Agora, nesse congresso mundial que houve de biocombustíveis em São Paulo, organizado pelo Itamaraty, pelo menos uns 20 países africanos participaram do evento com grande interesse na questão dos biocombustíveis. E, sobretudo, no fato de que a cana-de-açúcar pode ser rotada com produtos leguminosos de alimentos, ampliando a oferta de alimentos na África. De modo que a expectativa deles é grande e eu penso que há uma facilidade também grande do ponto de vista brasileiro de incorporar as nossas tecnologias ou desenvolver em países africanos tecnologias novas a partir da matriz genética que o Brasil desenvolveu por ser um país tropical também e por ter hoje, sem dúvida, a melhor tecnologia tropical do planeta. Então, temos uma condição ampla de levar tecnologia existente ao Japão, de criar lá novas tecnologias e desenvolver plantas e produtos de alimentos, fibras ou energia, criando riqueza naqueles países subsaarianos principalmente. Em alguns países africanos, já existe a cana-de-açúcar. Na África do Sul já existe a cana-de-açúcar, existe tecnologia para essa área. Em alguns países africanos, o café é desenvolvido, o cacau é desenvolvido, a borracha é desenvolvida e o algodão é muito desenvolvido. De modo que já existem em vários países mecanismos tecnológicos lançados que apenas com pouco exercício, com pouco recurso financeiro e aporte tecnológico pode dar uma explosão de crescimento muito grande. Porque eu acho que o potencial é enorme e não vejo dificuldades em implementar processos rapidamente. O que falta é dinheiro e o que falta é disposição tecnológica de contribuir. Brasil e Japão juntos podem fazer isso com muito vigor. Acho também, e tenho conversado sobre isso com os países, como disse aqui na minha palestra, da União Europeia, que há um grande interesse de países europeus por esse mesmo processo. E até acho que uma cooperação trilateral entre Japão, União Europeia e Brasil pode contribuir juntos para o crescimento da agricultura e do agronegócio africano. Muito obrigado. A experiência da JICA pode contribuir muito, senhor Rongo. Muito obrigado por essa explicação. Muito obrigado. Professor Roberto Rodrigues, obrigado pela sua palestra. Meu nome é Robson Yamamoto. Eu sou agrônomo, formado pela Unesp de Botucatu e atualmente estou fazendo curso de pós-graduação pela Universidade de Tsukuba. Em que área? Na área de ecofisiologia. Eu gostaria de saber, como professor e ex-ministro, o que já foi feito em termos acadêmicos, principalmente entre os dois países, e qual a sua visão para, digamos, para o próximo centenário entre Brasil e Japão na área de agricultura? Bom, o que já foi feito, acho que já fiz aqui uma exposição razoável. Eu penso que só os exemplos do Prodecer e de tecnologias desenvolvidas e introduzidas no país pelos japoneses, sobretudo na área de hortifruti granjeiros, já é um dado absolutamente notável nas nossas relações. O crescimento da produção agrícola brasileira se deve em grande parte à abertura do cerrado e das tecnologias desenvolvidas a partir de então. Como eu disse, nós tivemos um intercâmbio tecnológico já muito relevante, histórico nesse período todo. Agora, quanto ao futuro, que é a sua pergunta principal, depende muito de todos nós que estamos aqui nessa sala hoje. O objetivo desse simpósio é exatamente estabelecer as bases dessa colaboração futura. E eu estou vindo com a ideia muito centrada de que essa contribuição se dê tendo em vista o interesse de terceiros países. Penso que a colaboração do Brasil e Japão já frutificou de maneira espetacular para os dois países.